mas era muitíssimo interessante. Ricardo, Me veja, me vê bem? te vejo otimamente bem, muito obrigada, boa tarde. Então já deixa eu fazer minha saudação típica. Fala, galera, aqui é Ricardo Venturi, um prazer enorme hoje estar com Márcia Goldschmidt. Márcia Goldschmidt, antes de você começar a me entrevistar, porque eu sou muito arteiro, eu quero te entrevistar só um pouquinho assim, onde você é aqui de São Paulo? São Paulo, capital. Sim, mas que bairro você nasceu, criador? Ipiranga. Ah, no Ipiranga? É. Tá. Ah, então você era burguesinha, então. Pô, eu nasci na Zona Norte. Não, eu nasci burguesia. Eu nasci na Vila Maria, pô. Eu nasci na Vila Maria, entendeu? Aqui do outro lado, Zona Norte, perto do Corinthians. Perto de Santana. Não. Sim, Santana. Sim, Santana. Escuta, Ricardo. Diga lá. Que negócio é esse? Não posso mentir para você, então, Não, porque eu descubro. Não minta para mim, porque senão eu descubro. Você é um polígrafo humano. E o que é mais legal, Márcia, é que todas as pessoas são. Todas as pessoas são. A gente já nasceu com isso. Isso é uma característica evolutiva adaptativa do ser humano. Olha que nome bonito. Porque olha que interessante. Imagina que por milhares de anos, o ser humano, lá no tempo das cavernas, antes de proferir uma única palavra, antes de aprender a falar, nós já nos relacionávamos, certo? Então, você tinha que caçar, você tinha que arrumar um parceiro, você tinha que ensinar a próxima geração tudo aquilo que você tinha aprendido. E como é que você fazia isso? Se você não sabia falar. Você identificava isso através do quê? Dos gestos, da face, da linguagem do corpo, do grunhido, altura, velocidade, ritmo, aquilo que era semelhante a você. Então, por exemplo, o que vinha se aproximando da minha caverninha, pelo jeito de andar, pelo jeito de olhar, pelo jeito dele se movimentar, altura, sons, eu falava, esse é meu amigo. Mesmo eu não reconhecendo, eu sabia que ele era ali da minha tribo, que ele era ali da minha região. E aí eu identificava. Agora, se ele era muito diferente de mim, o que ia acontecer? Opa, isso pode me machucar. Isso pode roubar a minha caverna, roubar o que eu acabei de conquistar, a minha esposa, né, a minha parceira, os meus filhos, a minha caça. Aí ou ia para cima ou fugia. Então, a linguagem não verbal foi a primeira linguagem que a gente aprendeu. Foi a primeira. Então, os nossos antepassados tinham isso com uma forma muito natural. E quem tinha isso gerou mais filhos e perpetuou a espécie. Quem não tinha essa capacidade da leitura morreu no meio do caminho. Porque não deixou... o que você quer dizer é o seguinte, depois, infelizmente, aprendemos a falar, é isso? Exatamente. Você chegou aonde eu queria. Ou seja, quando a gente começou a aprender a falar, o que aconteceu? Meio que nós deixamos de lado, a gente foi deixando em desuso isso. Só que até hoje a gente sabe disso. Vê se não acontece alguma coisa no sentido assim. Eu gosto de falar que tem uma característica bem dos meninos e das meninas. Vê se não aconteceu já algo assim, ó. Nós estamos lá, né? Então tá eu e a esposa, ou eu a namorada. Aí vem o amigo com a esposa nova, a namorada nova, a gente nunca viu ela. E ela se aproxima para se apresentar. Aí ela vem e fala, oi, e sai. O que a nossa mulher fala? É uma galinha. É uma vagabunda! Essa mulher é uma vagabunda. Aí você fala, meu Deus, mas ela só falou oi para você. Mas eu sei, eu percebo. Eu conheço esse tipo. Olha aí, ó, piriguete não sente frio, olha isso. E aí sai, você fala, meu Deus, como é que é isso? E o pior é que vocês acertam. Mas tem o outro lado. Olha que engraçado, agora sou o outro lado para não dizer que eu sou feminista ou machista e tudo mais. A gente está lá no carro e tem umas ruas que o GPS não acha, né? É muito louco isso, né? Você põe lá e não existe aquela rua. Aí a mulher fala pra gente assim, bem, a gente fala, e vocês se perderam. E aí você tá lá dirigindo, a esposa fala assim, ó, a namorada, bem, você fala, a gente se perdeu, né? Você fala, Posso perguntar para alguém? A gente fala, Não, aí eu vou perguntar para aquele ali. O que a gente fala? Não, aquele não. Por quê? Ele não sabe. Como assim ele não sabe? A gente nem perguntou ainda. Não, mas eu sei que ele não sabe. Ou seja, a gente faz um scanner pelo jeito de andar, pelo jeito de olhar, pelo jeito de se movimentar. A gente ainda tem esses resquícios se a pessoa é confiável ou não. Então a gente tem isso naturalmente, que a gente chama de o santo não bate. Esse lance do santo não bate nada mais é do que linguagem não verbal.
A gente, sabe aquele lance, mas aquela voz me irrita, mas aquela pessoa, não é? sei. Eu sempre li isso, Ricardo, do Santo Combate, como a questão da energia, né? Todos nós, obviamente, somos campos energéticos. Eu sempre li como energia. E também sempre vi essa coisa da mulher, porque a mulher tem que entender o bebê. Então, ela tem mesmo desenvolvido essa habilidade, né, de percepção um pouquinho acima, um pouquinho bastante acima da média, por causa dos bebês. Mas você, só para te apresentar, você é da linha junguiana, você é um terapeuta junguiano, não é isso? Isso, Tá. E aí, de repente, você decidiu saber um pouquinho, se aprofundar um pouquinho mais do que naquilo que os pacientes falavam, acho que os teus clientes, os teus pacientes, e para ver o que eles transmitiam, é isso? Antes disso até. O que acontece? Antes de eu fazer Jung, eu fiz programação neurolinguística por muito tempo. Então, além das formações da programação neurolinguística, eu tive grandes grupos de estudo. Então, eu fiquei estudando, recebendo casos. Inclusive, esse meu primeiro livro, que é o Crenças, deixa eu ver se eu acho ele aqui, ele foi meu primeiro best-seller, o Crenças, são relatos reais de pessoas que eu atendi. Então, com a programação neurolinguística. E aí, na programação neurolinguística, a gente aprende um negócio que chama MCRIs, que é Movimentos Corporais com Referenciais Internos. Ou seja, o que eu estou sentindo, eu expresso de alguma forma. Agora, imagina isso. A gente tinha que aprender isso quando a pessoa muitas vezes estava em transe, que é muito mais difícil. Então, às vezes, a pessoa está em transe, ou está numa regressão, ou ela está no estado hipnótico, mas ela continua ruborizando, ela continua dilatando as narinas ou não, ela faz os movimentos dos olhos, ela conseguir entumecer os lábios ou não, o ritmo cardíaco, a respiração mais aqui, o crispar da pele. Então, tudo isso é o quê? É um referencial interno, ou seja, movimentos corporais com um referencial e um indicativo interno. Então, essa é a base para você entender quando a pessoa está em transe. Só que, quando eu conheci a linguagem não verbal, isso que eu estou falando é década de 90, eu percebi que isso ia me ajudar demais na parte da programação linguística, na parte das terapias. E aí eu fui aprender mais isso daí para colocar isso dentro das terapias. Ou seja, porque muitas vezes o paciente, ele fala, verbaliza uma coisa, mas ele está sentindo outra. Às vezes ele está escondendo um problema, às vezes ele está escondendo um trauma, às vezes ele está escondendo algo que ele tem vergonha. E aí, se você consegue ir beirando, você consegue ir mapeando, fazendo perguntas, anamnese, você vai descobrindo, a pessoa vai ficando cada vez mais confiante e vai falando sobre aquele assunto. E aí, quando... Pode falar. Não, sim, entendi. Você, obviamente, passa a ser uma ferramenta extremamente importante no tratamento. Agora, existe sinais evidentes, né? Não digo de quem você estudou, deve ter estudado muito, não foi pouco, né? Para conseguir chegar aí e ser um light to me, da série lá. Agora, eu não sou e a maioria das pessoas também não. Existem 2, 3, 4, 10, 5 sinais muito evidentes que todos nós conseguimos identificar? Com certeza. Aí o que acontece? A gente identifica sempre. É aquele lance do acho que o santo não bateu, eu não sei o que é. Que na realidade você está fazendo um escândalo na pessoa e de forma inconsciente você está dizendo essa pessoa é confiável ou essa pessoa não é confiável. E eu posso falar aqui para vocês quais são. Então não existe o sinal da mentira. Não existe assim, fez isso. Não é, sabe que a pessoa às vezes fala assim, Ricardo... As pessoas dizem que às vezes olhar para o lado... né? Isso é bem real. Isso é bem real. Eu vou chegar lá. Então o que acontece? Não existe o sinal da mentira. Mas existem sinais que podem remeter se aquilo que a pessoa está dizendo está congruente com os movimentos corporais ou incongruente com os movimentos corporais. Então, se o meu corpo reage de acordo com o que eu estou falando, é uma congruência. Se o meu corpo reage de forma antagônica que aquilo que que eu estou dizendo, você fala, existe uma suspeita aí de que essa pessoa pode estar mentindo, pode estar escondendo alguma coisa, pode estar desconfortável. Então, por exemplo, a primeira, a básica, que é aquela que é fatal, agora os homens vão me matar, né? É mudança de comportamento. Ou seja, o maridão chega em casa e normalmente ele é um falastrão, ele fala, ele gosta de falar. E naquele dia ele chega calado. Então você já tem que... a luzinha já põe aqui. Ou ao contrário, normalmente é uma pessoa calada.
ele só comenta coisas triviais, tipo assim, oi, tudo bem? Tudo bem, amor? Tá, o trânsito. Aí ele começa, não, porque hoje você não sabe, eu tava ali, aí trânsito. E começa a falar, começa a verbalizar um assunto, uma história, para comprovar que ele teve um período, horas, fazendo alguma coisa, saca? Então, normalmente, é mudança de padrão. Então, se movimenta demais. Aí, quando ele está justificando, ok. Mas, por exemplo, se ele é falante, né? E chega calado, pode ser também porque teve um mau dia, né? Como eu disse, mentira, vergonha ou algo que está incomodando. Entendeu? Tá. Então, não está no seu momento normal. Agora, aquilo já levanta uma luzinha. Ou seja, mudança de padrão. Tanto é que você percebe muito isso, às vezes, quando a criança está sofrendo bullying. Ela muda o padrão completamente quando você fala da escola. Quando você fala, às vezes, da babá, que você tá, que cuida dos seus filhos. Os velhinhos, nossos velhinhos, quando tem os cuidadores. Então, ele era um velhinho que, Mariazinha vai cuidar de você e tal. Agora, você fala Mariazinha, ele já... Ou ele começa a falar demais. Não, porque a Mariazinha, naquele dia, e tal. Ou se fechar a fisionomia. Então, você percebe isso, que é o choro, por exemplo, isso daqui, ó. É a tristeza que só faz, de repente, isso, só faz o biquinho. O olhar, por exemplo, que é muito interessante, via de regra, 80% pelo menos das pessoas, é o seguinte, para direita, então para minha direita, ou para qualquer direita de qualquer pessoa, então você que está assistindo a gente agora, imagina o seguinte, para sua direita é o lúdico. O que é o lúdico? É aquilo que ainda não aconteceu, é a sua parte criativa, é aquilo que você não está lembrando, você está criando. Então, se eu olhar para cima, eu faço o quê? Eu estou, no seu caso... Criando a mentira, né? Criando a mentira ou algo que você não fez. Por exemplo, você está olhando agora para a sua esquerda, não é isso? Pelo que eu estou vendo, ou não? Ah, tá. Então está invertido. Se eu chegar e fazer uma pergunta para você de um lugar que, de repente, você nunca foi, você vai ter que criar essa situação. E aí você vai para a sua direita criar essa situação. Se eu olhar para a esquerda, via de regra, é o seu passado. Então, é o visual da lembrança, é o auditivo. Por exemplo, eu lembro, sim, o que ela fez. Ela falou tal coisa e tal. E aqui para baixo, à sua esquerda, é o seu diálogo interno, ou seja, a parte racional. Então, a sua esquerda para baixo é o seu... É quando você faz conta, tipo, peraí, deixa eu ver se isso vai valer a pena, 5, vou pagar 5, tal. Aí depois, então é a sua parte racional, é onde você faz conta, é onde você fala com você. Do outro lado abaixo, é o seu sinestésico, ou seja, é quando você interioriza, é quando você vai falar, puxa, mas ele não devia ter feito isso comigo. Isso daqui não foi legal, eu fiquei triste. Ou isso daqui é uma coisa muito pesada, muito chata. Então você vai para o emocional. Então esse lado abaixo é o emocional, esse lado abaixo é o racional. E às vezes a gente pega muito. Eu acabei de fazer ontem a linguagem do Ted Bundy, né? O psicopata, dificilmente ele vai para o sinestésico. Assim como eu fiz a análise da Suzanne Richthofen. Eles não conseguem ter um sinestésico de forma natural. Eles têm que criar as emoções, eles têm que criar a sinestesia. Ele não tem contato com isso, né? Ele tem quando é com ele, mas não quando é com o próximo. Então, se você falar, o psicopata, ele fica triste, ele fica frustrado, ele fica feliz, ele fica alegre, ele fica excitado. Tanto é que se ele não tivesse nada disso, ele seria um zumbi. Então, há um erro, um mito, que as pessoas dizem assim, o psicopata não sente emoção. Não, ele sente emoção, pra caramba. Se ele não sentisse, ele não procuraria um tesão maior, uma vontade maior de fazer aquilo numa escala cada vez pior. Agora, ele não sente é o que a Márcia sente. Ele não consegue olhar para a Márcia e falar assim, nossa, ela vai sentir dor. Nossa, ela tem família. Nossa, eu vou matar. Né? Não tem compaixão, não tem empatia. Exatamente. Ele não consegue, mas ele é tipo assim, o não consegue, não é um não consegue, tipo assim, é pouco. É a mesma coisa que eu perguntasse para você, Márcia, você conhece a emoção Xindroin? Você entendeu? Você não sabe o que é a emoção Xindroin. Então, para ele, a empatia é a mesma coisa que alguém chegasse para você e falasse assim, você sabe o que é a emoção Xindroin? Você fala, não, é exatamente isso. Ele não consegue nem chegar próximo, porque isso não existe na cabeça dele. Ô, Ricardo, já que você entrou nesse assunto aqui, me diz uma coisa, eu vi, mas eu sinceramente não tive tempo de assistir, que você fez alguma referência aos pais da menina Mad. E isso é muito polêmico, porque aqui em Portugal,
um perito da Polícia Judiciária Portuguesa, ele, na época, e ainda hoje, insiste muito sobre a posição dos pais nessa história. E é uma polêmica imensa, sem dúvida, né? Qual foi o que você pode me contar o que você... Claro. Inclusive, você está no Algarve, não é isso? Tô, Ou não? tô. É. E o seu marido está lá no Porto, não é isso? É. E eu amo o Porto, vocês não têm ideia. Inclusive, estou tirando a minha cidadania portuguesa. Porque, inclusive, até um sócio meu está aqui, o Fernando, a gente está montando uma editora lá no Porto. Lá olha, ele está aqui, Literatura Provocadora. Eu vou lançar meu livro em português de Portugal, porque eu tenho muitas pessoas que me seguem em Portugal. Eu já fui 2 vezes aí para Portugal, já dei palestra, treinamento, e devo voltar agora o ano que vem para lançar o meu livro em português de Portugal. Vai ser muito... Esse aqui, ó. Esse aqui é o Comunicar, Vender, Negociar com PNL, ou seja, é a parte da linguagem não verbal para negócio. Então é aqui tudo voltado para persuasão, toda para negócio, para comunicar, vender, negociar, e a gente vai lançar muito provavelmente lá no Porto, que é uma das cidades que eu mais amo. Mas vamos lá, vamos falar de Madeleine McCann, né? O que acontece? O Amaral Gonçalves, acho que é Gonçalves, se não me engano, mas é o Amaral, eu sei que o nome dele é Amaral, o que escreveu o livro. Primeiro vamos falar da análise. Gonçalo Amaral. Né? Gonçalo Amaral. Vamos falar primeiro da análise. O que eu vi ali? Eu peguei, inclusive, uma análise onde a entrevistadora era uma portuguesa e ela estava extremamente contaminada. Eu esqueci o nome dela. Felgueiras, alguma coisa Felgueiras. Talvez o Literatura Provocadora vai falar para a gente. O Fernando vai falar o nome dela, dessa repórter, que eu não lembro agora o primeiro nome. É alguma coisa Felgueiras. Ela estava muito contaminada. E estava muito claro isso, que ela estava muito baseada no livro do Amaral. Inclusive, ela cita várias vezes. Mas o livro do Amaral, o livro do Amaral, o livro do Amaral. E o que eu percebo ali? Um casal britânico, né, classe média alta, extremamente britânico, né, aquele padrão de, sabe, classudo e tal. Por isso que muitas... Sabe o que acontece, Márcia? A gente sempre... Sandra, ele acabou de falar, Sandra Felgueiras. A gente sempre mede o outro, a vida do outro, com a nossa régua. Já reparou nisso? Sim. A gente sempre mede a vida do outro com a nossa. Mas eu não faria. Mas eu como mãe, mas eu não sei, eu não faria, ou eu faço. Todo mundo pensa assim. Isso é uma das máximas da programação neurolinguística, né? Achar que todo mundo faz, o que você sente. A maior loucura que existe é essa. Acreditar que todo mundo tem a sua mente, a sua percepção. E não é assim. Eu gosto de, classicamente, falar lá, Sandra Felgueiras. Pronto, ele colocou lá. Eu gosto de dizer o seguinte, se você colocar 2 soldados no fronte de guerra, um vai sair talvez todo deprimido, cheio de traumas e compulsões. O outro pode escrever um livro de superação. E os 2 tiveram a mesma experiência no mesmo lugar, no mesmo fronte, na mesma trincheira. Então não dá para você falar, mas todo mundo vai ter essa percepção. Não, não vai. Então vamos lá. Primeiro, julgaram muito o casal com a nossa própria régua. A régua de eu tinha que me descabelar, eu tinha que chorar, eu tinha que gritar, eu tinha que cortar os pulsos, e eles foram extremamente polidos, eles foram na medida do possível ali. Então como eu sou extremamente minucioso, eu vi muita tristeza naquela mãe. Mesmo depois de 2 anos, muita tristeza. Eu vi indignação do pai, raiva pelas perguntas capciosas que a Sandra estava fazendo, jogando alguma coisa que eles poderiam ter um envolvimento. E depois eu percebi mais ainda, Márcia. Eu vi ali, sabe o quê? O caso deixou de ser um caso de sequestro e assassinato para ser um caso político, comercial, você entendeu? E briga de polícia. Porque era a briga da polícia portuguesa com a briga da polícia inglesa. Quem tinha mais razão? Quem tinha mais poder? Quem tinha mais solução? E agora com a polícia alemã. Exatamente. E a parte comercial. Márcia, você é uma empreendedora. Você começou lá atrás, não é isso? Você fez lá, como é, o happy end, não é? Como é? Final feliz? Uma loucura, né? Já lançou na internet em 1900 e bolinha, você já estava lançando lá. Você é empreendedora, você sabe disso, você está no Algarve. Eu não posso mentir porque você está aí. Gente, esse lugar é o lugar onde Portugal põe mais dinheiro, é onde tem mais a infra, onde tem as coisas que tudo funciona, é onde está o dinheiro.
Agora imagina, ali é o quintal de Portugal, é o quintal de várias partes do mundo, é onde é o lugar onde tem a parte mais sul de praias. Como é que eu vou chegar e falar assim, uma menina sumiu? Cara, como é que fica os resorts? Como é que fica toda a situação? É um problema seríssimo. Por isso que virou uma briga política, comercial e das polícias. Você entendeu? E deixaram de lado a menina. Já não tinha mais situação. Não, vamos agora resolver quem tem razão. E aí, naquela entrevista, percebe-se que o quê? O casal, querendo a todo custo falar, vamos mostrar a menina como é que está hoje? Vamos falar para as pessoas ligarem para o telefone? Vamos falar da Madeleine, em vez de ficar falando do Amaral? Vamos falar da menina? Eu pergunto para você, Márcio. Se sua filha... Vamos bater na... Vamos falar você não. Alguém. Vamos falar alguém que perca sua filha. Você pararia de procurar ela em algum minuto? Óbvio que não. Agora, se você não, mas alguém que fosse assassino dos próprios filhos, onde nos 2 países o caso foi encerrado. Foi você sendo assassino, você ia continuar jogando querosene na fogueira? Não, eu quero que abre. Não existe isso. Então, racionalmente, já não existia essa possibilidade. E eu vendo as feições, eu vendo o que estava passando, eu falava assim, é uma briga simplesmente de ego. Tanto é que a Sandra, por agora, ela deu uma entrevista dizendo que eu fui enganada pelo Amaral. Porque ele recentemente também deu outra entrevista batendo absolutamente na mesma tecla. E aí, o que é terrível, porque já não basta a dor que o casal está vivendo, natural, ainda tem essa dor da suspeita, aí depois começa, então largaram a filha sozinha para ir jantar. Mas, gente, desculpa, olha, é o seguinte, aqui, no Algarve, principalmente no Algarve, é como se fosse a cidade menor do interior do Brasil, que não tem nenhum risco. Você está dentro de um hotel, você desce até a porta, não é um lugar perigoso. Aqui a gente dorme com a porta da casa aberta, não tranca carro, pelo menos não costuma ter essa neura de trancar. Deve trancar. Então não existe isso. Agora, obviamente, e do Christian Bruckner? De qual, Christian? Do Christian, o suspeito. Você analisou alguma coisa? Não vi, porque meu negócio foi analisar aquela entrevista, o casal e o que eles estavam sentindo, sendo ali atacados e muito atacados pela Sandra. Porque aquela entrevista foi bem emblemática. O casal querendo falar da filha, querendo falar de novas situações, de novas notícias e tudo mais, querendo trazer foco de novo para a situação, e ela só focando na culpa do casal. Né? Bom, e vamos você lá, percebe... Ricardo, meu marido está mentindo para mim, como é que eu pego? Como eu disse, né, tem várias... Primeira coisa é essa daí. Por exemplo, se você fizer uma pergunta para ele, né, e perguntas circunstanciais, ou seja, para uma pessoa que está pensando em mentir, ela vai treinar essa mentira muitas vezes. Sacou? Então, por exemplo, o marido falou que foi jogar bola. Foi jogar bola, ficou lá 2 horas jogando bola, tal, ele chega em casa, fui jogar bola. Né? Quem estava lá? Fulano, ciclano, Beltrano, fiz 2 gols e tal, não sei o quê. E aí, muitas vezes, ele vai estar aqui tranquilo. Aí, se você perguntar uma pergunta circunstancial, mas e a dona Maria do cachorro-quente? Ela chegou a levar a filha dela, que ela disse que ia levar? A dona Maria? E aí, ele vai, por exemplo, para o lado do lúdico. Por quê? Ele não foi no jogo. Lúdico, ele vai ter que criar... Direita, subiu direita. Via de regra, porque tem um invertido. Então, tem pessoas que são invertidas, mas é mais raro. Mas como é que você descobre isso? Você fazendo uma pergunta para essa pessoa em um momento tranquilo, a qual ela não tem por que mentir. Então, normalmente, você, conversando com a pessoa, você consegue fazer esse parâmetro. Então, por exemplo, o seu sócio lá no escritório, o João, ele já... trocou de carro, tal. O João, peraí, trocou de carro, tal. Então, você consegue tabular uma pergunta simples. Eu falo sempre assim... Não, peraí. Só para ficar claro para as pessoas. Então, ele mentiu que foi no futebol, certo? Certo. Eu fiz uma pergunta da dona Maria que vende... que vende... É legal, pode falar. Que vende coisas lá no futebol.
Tá? Então, é assim, a pergunta aleatória, ela está sempre relacionada ao mesmo contexto da história contada. É isso aí, porque a pessoa não está esperando as perguntas que eu chamo de circunstanciais. Porque eu vou mentir toda uma história e vou repetir para mim muitas vezes, e eu posso até lembrar da minha mentira, que é o falso positivo. Ou seja, aí você fala, nossa, mas ele olhou para cima à esquerda, ele está lembrando. Por quê? Porque ele está lembrando daquilo que ele combinou com o colega, que ele combinou com o amigo, que ele combinou com o amante, que ele combinou com ele mesmo. Aí quando você faz perguntas circunstanciais, por exemplo, como eu disse, ele foi jogar bola lá em tal lugar. Aí você fala, e como é que estava o trânsito naquela região ali do Dragão, por exemplo, lá perto do estádio do Dragão. Sai aí o cara fala, história criada, né? Você entendeu? Aí você fala, como é que estava o trânsito ali no Bolhão? Aí o cara fala assim, então, uma das coisas é essa, é você responder com uma pergunta. Então, primeira coisa, nos olhos, você vai para o lado do lúdico. Outra coisa, como é que estava o trânsito no Bolhão? No Bolhão? Trânsito? No Bolhão? Então, você pergunta para você ganhar tempo. Outra coisa, você se afasta. Muitas vezes está conversando, aí você faz uma pergunta para a pessoa que está mentindo, ela dá uma afastada. Isso. Outra, você cruza os braços, mas lembre-se, não é porque cruzou os braços. Eu posso cruzar os braços porque eu estou com frio, eu posso cruzar os braços porque, que nem agora, você está confortável. Agora imagina se você estava sem os braços cruzados. Aí eu falo assim, então, Márcia, mas você disse que estava no Algarve, mas se pegaram hoje fazendo compras em Lisboa. Aí você fala assim, hoje? Lá em Lisboa? Já então protege, você... né? Exatamente. Você se protege às vezes com outras coisas na frente, às vezes você põe um copo na frente, um prato, você põe outras coisas na frente. Isso é uma das maneiras. Se você troca o seu padrão de falar velocidade, ritmo, altura, isso também... às vezes a pessoa fala alto para criar veracidade, você já percebeu isso? A pessoa tem um tom de voz normal. Aí, de repente, ela fala, não, mas lá no jogo, hoje à noite, foi super legal. Ele aumenta a tonalidade de voz. Às vezes é um pouquinho. Mas você fala, cara, é inconsciente. Porque eu preciso gritar a minha verdade, saca? Eu preciso falar mais alto. Então, é uma tonalidade, é um tom a mais, é um volume a mais. Então, são todas essas coisas que a gente começa A língua, nós que somos comunicadores, a gente às vezes tem a mania de fazer isso, né? Mas quem normalmente não fala muito, às vezes quando você fala uma pergunta que vai trazer um desconforto, a pessoa ela dá uma travada na boca. É impressionante. Ou se toque pelos corpos também. É tipo, você faz aquela pergunta crucial. Ah, então você passou lá na festa da faculdade? Que legal. Aí você pergunta o nome da ex-namorada lá do... E a Camila, tava lá? Ele, não, tava não. Não sei, eu nem vi, nem falei com ela. Entendeu? Ah, Toques pelo corpo. E por que a pessoa... Porque coça, a ruborização vem e ela traz coceira. Porque quando você deixa a pressão aumenta. Isso, porque quando a pessoa, o batimento cardíaco é tum, 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 se você tivesse com um negócio, você ia ouvir o coração disparar. Como você não consegue ver o coração disparar, muitas vezes vem a ruborização e aí vem a coceira. Entendeu? Porque é o desconforto. Você não está bem no seu corpo, você não está bem nas suas roupas, você não está bem com você. Tudo começa a ficar desconfortável. Você entendeu? Por isso que a pessoa, quando está com dúvida, quando está desconfortável e quando está mentindo, ela se coça, ela se coça às vezes o braço. Por quê? Porque ela não está confortável com aquela coisa que ela está dizendo. Entendeu? É muito interessante isso. Então, assim, em síntese, um elemento fundamental para saber se uma pessoa está dizendo a verdade ou não é o conforto e a estabilidade do corpo, né? Agora, quanto mais movimenta, quanto mais mostra desconforto, obviamente, mais distante pode estar da verdade. E lembrando sempre da quebra de padrão. Então, às vezes, uma pessoa que é muito... que gesticula, que fala... Por exemplo, você é uma pessoa que gesticula, que fala, você brinca com a sua face e tudo mais. Eu acharia estranho se você tivesse extremamente calma e falando aqui para mim sem mudar ritmo de entonação, você entendeu? Falando, não, Ricardo, tá tudo bem, a gente vai acabar, fechar a reunião aqui e com certeza a gente vai
produzir aí o que... Aí eu falo, opa, a Márcia não é assim. Você entendeu? Ela mudou o padrão dela. Então não é a questão de você, às vezes, gesticular muito ou não. É a quebra de padrão. Só que esses detalhes, como eu disse, olhar para o lúdico para lembrar de algo que deveria ter sido lembrado e não está sendo lembrado, mas está sendo criado, é um alerta muito grande. Outra, os toques... gente, ó, perguntou, amor, você me ama? Se ele fizer assim... Não. Porque o que não acontece? Recomendo. Não, e outra, e não é estanque. Então, por exemplo, quando você está falando de sensação, né? Por exemplo, você fala assim, amor, você me ama. Ele teria que catar os olhos e ir para baixo. É claro que eu te amo, meu amor, porque ele vai para o sinestésico. Eu sei quando uma pessoa vai chorar. Eu sei exatamente quando uma pessoa vai chorar. Quando a pessoa vai chorar? Normalmente, segundos antes, ela vai colocar os olhos para o sinestésico. Ela vem para cá. Ela tá aqui, ela faz assim, ó. Ela puxa para cá. Então, isso na vida real é impressionante. Eu tô andando na rua, eu tô vendo uma entrevista, eu falo assim, ela vai chorar agora. Aí minha esposa fala, mas você é bruxo, né? Como é que você sabe que ela ia chorar? Eu falei, porque ela foi pro sinestésico. Ela foi muito forte pro sinestésico. E lógico que naquele momento que estava acontecendo algo dramático e tudo mais. Claro. Tanto é que a pessoa deprimida, ela anda olhando para cima? Como é que anda uma pessoa deprimida? Jamais, é sempre... Ela para baixo. Por quê? Porque ela está no sinestésico, ela está pensando... E uma pessoa violenta? O deprimido está aqui. E o violento? O que acontece? O violento é um comportamento final de uma emoção. Então, eu posso estar sentindo raiva, eu posso estar sentindo algo, ou principalmente a raiva. O antecessor da violência é a raiva. Então, como é que você identifica a raiva num semblante de alguém? Normalmente, a boca cerra, então os lábios ficam menores. Você entendeu? É impressionante. Você vê a boca fazendo isso aqui, ó, as sobrancelhas vindo ao centro, o tensionamento das pálpebras. Então, quando a pessoa está aqui, você já pode falar, essa pessoa... Tanto é que quando isso daqui começa a ficar cada vez maior, eu falo assim, ó, se alguém tiver com essa cara, sai que você vai tomar porrada. Entendeu? Então, às vezes é só um negocinho assim. Tipo, você falou alguma coisa que a pessoa não gostou, só vai fazer assim, ó. Ou isso, ou isso, ou isso. Né? Mostrar os dentes, isso aqui. E às vezes é rápido, isso chama microexpressão. A tradução não seria legal, microexpressão. Devia ser fast em vez de micro, né? Alguma coisa rápida. Então, se tiver o sofrimento e a dor, ele não sai. Sabe aquele lance de eu posso parar de beber a hora que eu quiser? E o cara tá perdendo o trabalho, perdendo emprego, perdendo a família, e fala, não, mas eu não sou bêbado. Ele não tem controle, né? Ele tá no transtorno obsessivo compulsivo, porque muitas vezes, como o álcool é lícito, as pessoas às vezes não percebem que dentro de casa você tem uma pessoa com transtorno obsessivo compulsivo. Porque o cara acorda de manhã e vai tomar pinga. Na hora do almoço ele vai tomar uma outra, aí na tarde e à noite. Ou seja, o cara tem tudo para ele gira em torno da bebida. E o cara, às vezes a pessoa, enquanto ele não perceber isso, ele não vai parar. A pessoa só para o transtorno obsessivo compulsivo quando ela sente a dor, a fragilidade. Aí ela fala, preciso de tratamento. Normalmente sai sozinho? Não. Não sai. Você precisa de um tratamento psicológico. E não é da noite para o dia. Muitas vezes demora meses, anos, para você controlar o seu transtorno obsessivo compulsivo. Você está falando, eu estava aqui elaborando. Interessante essa leitura do caso, porque colocar o Arthur... não estou justificando ninguém, gente, sou advogada dele, estou justificando, estou analisando, estamos aqui locubrando. Colocar o Arthur simplesmente como um grande cafa, tudo bem, ok. Mas ele pode ser mais do que apenas um grande cafa, né? Ele pode ser também um cara que tem um transtorno mesmo, que é o tal tipo de amor ou mania, né? Que é o cara que está sempre atrás da conquista, o Eros, que é o cara sempre instável. Quer dizer, na verdade, não estou justificando, hein? Ele pode ser o que for e tal, não é isso. Mas pode ser que tenha aí uma patologia por trás, não apenas uma canalice. Porque existe. Sabe o que acontece? É que aqui a gente acaba, tipo assim, se você não for com a massa, você está passando pano, saca? Então, nós não estamos passando pano. Nós estamos dizendo que existe esse transtorno? Existe. Ele tem ou não esse transtorno? Não sei. Quem vai saber é o psicólogo dele. Que, inclusive, e não é numa sessão.
às vezes num mês, 2 meses, 3 meses, para saber se realmente ele tem isso ou não. Porque simplesmente pode ser uma pessoa que aprendeu a ser canalha. Então vamos lá, qual que é a diferença do transtorno obsessivo compulsivo de uma pessoa que aprendeu a ser canalha? Porque o que acontece? A gente sabe disso. O cara que tem transtorno obsessivo compulsivo para sexo, parece que é uma coisa bacana, né? É uma coisa tipo... Porque o mundo machista, né, diz o quê? Se ele chegar... Olha que loucura. Se ele chegar numa mesa de bar e falar assim, hoje eu transei com 3, os caras falam, pô, você é o touro indomável. Cara, isso é um vício. Não é normal. Biologicamente não é normal. Socialmente não é normal. Até porque você tem outras coisas para resolver. Você tem a sua vida, você tem o seu trabalho, você tem a sociedade, você tem o seu espírito, você tem, às vezes, filhos. Você não vive só para quê? E o transtorno obsessivo compulsivo, o cara acorda de manhã já pensando, vou transar, vou ter pornografia, vou... E ela parece que em algum canto falou que ele vivia trancado no banheiro por horas. Quem fica trancado no banheiro, você pode ter certeza que está consumindo pornografia. Então não é só o sexo, é consumir pornografia. O transtorno obsessivo compulsivo de sexo, o sexo é só a ponta do iceberg. Ela começa com o consumo de pornografia, depois o consumo de masturbação. Você se masturba todo dia, você se masturba 2 vezes por dia, 3 vezes por dia. E isso não quer dizer ejacular, mas você passa se masturbando. E aí você planeja a sua vida toda para conseguir consumir o sexo. Saca? É muito louco isso. E o que foi descrito dele, olhando de longe, parece sim ser muito parecido com... Só que a sociedade, ela meio que os amigos olham para isso e validam. A sociedade olha para isso e valida. Você entendeu? Só que o cara acaba perdendo, às vezes, um grande casamento, uma grande mulher, um grande trabalho. E ainda fala o seguinte, ela viu esses sinais porque ela não se separou, sempre justificando, né? Como se ela devesse, então, evitar o ataque. Quer dizer, enfim. Bom, só uma coisa, antes que acabe o nosso tempo, que conversa interessante assim, passa rápido. Você chegou a fazer alguma análise da Sari Corte, a patroa lá, no caso? Fiz. E aí? Fiz dela também, fiz. Ali um remorso? Não. É tipo assim, ela estava muito assustada pelo que ia acontecer com ela, né? Dizendo, vamos lá, de novo. Dentro daquela entrevista, naquele momento, no que ela estava dizendo naquela hora, as pessoas mudam da manhã para a noite, de um dia para o outro. As pessoas mudam. Então, às vezes a pessoa fala, então ela é assim? Seria muito, assim, como é que é? Muito... leviano. Essa palavra, exatamente essa palavra que eu queria achar e me deu um branco aqui. Muito leviano da minha parte dizer, ela é assim. Eu não posso falar isso. Você entendeu? Por causa de um vídeo. E as pessoas estão fazendo isso, né? O cancelamento. Eu fiz uma live, Márcia, da cultura do cancelamento. A pessoa que faz essa cultura do cancelamento, ela tem mais doença, ela tem mais problema, ela está mais na sombra do que a pessoa que ela está cancelando. Você entende mais dela pela atitude da ira do cancelamento do que a própria pessoa que está sendo cancelada. Então, o que acontece? Julgar as pessoas por trechos de internet é uma loucura. Entendeu? Então, o que eu estou dizendo da Sari, naquele momento, naquela entrevista, ela estava mais preocupada com o que ia acontecer com ela, ela estava extremamente com medo, do início ao fim, e ela deve ter tido uma assessoria de gestão de crise, porque você percebe a roupa, o sapato, o negócio, o cabelinho meio encebadinho e tal, aquilo tudo pode ter sido por acaso? Pode. Como pode ter sido arrumado, como eu fiz da Pugliese. Muita gente fala assim, Ricardo passando pano para o Pugliese, lá. O que acontece? Do jeito que ela fez, para mim, teve uma assessoria de gestão de crise. Pode ter sido natural? Pode. Só que eu percebi também, pelo menos o que eu vi ali naquele momento, foi uma transformação, uma que a gente chama de alquimia nas sensações, no comportamento dela, uma grande transformação da psique dela, pelo que ela estava falando, relatando, verbalizando. Ali parece, sim, muita... como é que se fala? Ela realmente sentiu aquilo que aconteceu. E as pessoas falam assim, mas ela só fez isso por causa de dinheiro. Aí
fica uma coisa louca, né? Porque assim, então o rico, ele só faz as coisas pelo dinheiro. O rico não tem mais sentimento. Então, é uma coisa louca, né? Porque qualquer tá bem, coisa... mas não deixa de ser um sentimento de perda, não é? De Sim, fragilidade. e que é. Então, o que acontece? Naquele momento da Sari, eu vi muito medo. Ali o negócio era medo. Medo do que ia acontecer com ela. Do julgamento, da punição. Exatamente. Mas quando ela fala, porque a Mirtes, eu entrevistei 2 vezes, e a Mirtes sempre me disse que os encontros entre elas sempre demonstraram assim, que primeiro ela usou o termo desculpa e não perdão. Ou seja, nunca houve uma grande comoção, né? Nunca houve uma grande demonstração. Olha aqui, ó, Carlinhos Maia assistindo a gente, você viu? O Carlinhos, meu amigo. Carlinhos Saudade, Maia. Carlinhos. Já meteu aqui, boa, Ricardo. Eu não sei o que ele Carlinhos. gostou, mas ele gostou de alguma coisa que eu falei. Já falei tanta Beijo, coisa. meu professor. Beijo, Carlinhos. Saudade. Carlinhos é um mestre, né, meu? O cara é brincadeira. Mestre, um grande cara. O cara. Você ia perguntar uma coisa, eu te cortei, você ia perguntar alguma coisa. Eu falei, a Mirth sempre disse que nos encontros pessoais, ela nunca sentiu uma grande preocupação, comoção. E você acha que ela, enquanto falou do menino, do ocorrido, do Miguel. Ela mostrava isso? Você fala Ela mostrava uma grande preocupação ou sempre uma super especialidade no sentimento em relação a isso? Como eu disse, na Sari, não sei se é Sari ou Sari, é Sari ou Sari? Acho que é Sari. Sari, então. Acho que como eu te disse, é muito louco isso. Às vezes as pessoas perguntam para mim assim, não, mas ela é isso ou ela é aquilo? Não estou dizendo que você perguntou agora, Márcio, mas estou dizendo, às vezes as pessoas perguntam, então como é que ela é? Como é que ela pensa na vida? Para quem que ela vai votar? Né? Esquerda ou direita? Cara, quando você faz uma análise não verbal, você tem aquele recorte daquela realidade. Você entendeu? Eu não consigo sim, mas abstrair dizendo assim, será que quando ela falava do crime, quando ela falava do crime, sim, do crime acidente, né? Ela mostrava mais medo do que remorso, é isso? Muito medo. Ali, do início ao fim, era medo, expressão de medo, que era isso aqui, ó. Do início ao fim. Olhos arregalados, boca sempre do início ao fim, né? Então, era isso que se passava. Não passava ela não ia para o sinestésico, por exemplo. Ela ia muito para a racionalidade. Ela respondia sempre pensando. E outra, pensando e lembrando da parte do que ela tinha que falar, entendeu? Então, era muito isso, saca? Muito tipo, o que eu posso falar, o que eu não posso falar. Quando a pessoa está tranquila, Márcia, normalmente o olhar, ele passeia. Tem muita gente que entende errado as pistas oculares, achando que a pessoa tem que ir e voltar, Ela passeia. Então, por exemplo, vamos lá. Se a pessoa fala assim, como é que era o cabelo das... tem esses testezinhos, né? Você faz umas perguntas e vê para onde a pessoa olha para ver se bate. Então, por exemplo, lembrado visual lembrado. A pessoa faz essa pergunta para você, qual era a cor do cabelo da sua professora no primário? Beleza. Seria um visual lembrado? Seria. Só que eu posso primeiro fazer o seguinte... Primário, quem que era? Tô pro lúdico, porque eu tô na dúvida, não sei. Aí eu lembro dela. Era minha professora Márcia. Nossa, ela era tão legal, vou pro sinestésico. E como é que era o cabelo dela mesmo? Peraí e tal. Era loiro. Então, eu passeio, os olhos, eles passeiam, eles não são estanques. E aí, nessa passeada, eu consigo entender se está congruente e depois se ele termina onde tem que terminar. Então, por exemplo, se é uma pergunta de visual lembrado, obrigatoriamente ele vai ter que terminar indo para o visual lembrado, que seria acima à esquerda. Mas eu posso passear no diálogo aqui, gente, interno. assim, ó, olhou para cá, tá criando. É bom também, quando você quiser ter uma ideia, olhe para cá. Sim! Olhou para cá, tá buscando informação, é arquivo. Do passado, aqui é exatamente. Aqui é arquivo, aqui é realidade. E aqui é o a lúdico. projeção. Isso, perfeito, é isso aí. Então não existe o lado da mentira, é o lado da criação. É óbvio que eu posso criar algo lúdico e novo, como eu posso ir para o lado da mentira. Ou seja, eu estou criando uma mentira, como eu estou criando algo novo. Às vezes um projeto, uma letra de música. Não, e olha você aqui, entendeu? eu vou olhar para cá e vou dizer o seguinte, acabou nosso tempo, senão o Instagram destrói a nossa live. Olha, já passou. Okay.
Acredita? Eu vou ter que derrubar. Gente, Ricardo, muito obrigada. Muito eu que obrigada agradeço. mesmo. Adorei esse papo. Sucesso. Venha para Portugal. Gente, muito obrigada pelo carinho da audiência de vocês. A live vai ser postada no meu feed, por isso eu não posso perder. Carlinhos, um beijo, amor. Saudade. Tchau, fui. Obrigada, Ricardo. Até mais, pessoal. Tchau, 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 tchau.